Bom, galera, acabou há pouco tempo atrás, Velo Clube 0, Corinthians 1. Já vou começar falando um jogo horrível, aonde o Corinthians entrou praticamente com um time reserva, né? Mais um erro do Pardoval, ou seja, em vez de ele entrar com um time titular para matar o jogo e no segundo tempo ir trocando as peças pelo time reserva, para quem está no banco de reserva, não, ele resolveu apostar mais uma vez nos reservas para poupar o jogador, não sei poupar do que, né? E depois que entrou aí alguns jogadores titulares, inclusive o Yuri Alberto, que salvou o Corinthians fazendo o único gol. O único lance que eu lembro aí do jogo do Corinthians, né, desde o primeiro tempo, foi o chute do Charles e o chute do Vitinho de fora da área. Tirando isso, não vi mais nada. Corinthians que começou sua escalação com Hugo no gol, Pedro Milans na lateral direita, né, fazendo a sua estreia, André Ramalho, Gabriel Paulista, contratado pelo Corinthians também, recém-contratado, Hugo, lateral esquerdo, que esse aí eu já falei, não sei porque é um a menos, não sei porque ainda está no Corinthians, né, ninguém quer nem para moeda de troca, né? Charles no meio de campo, André, que é um bom jogador, foi até bem hoje. Matheus Pereira, um recém-contratado que veio do Fortaleza, parece ser um bom jogador, joga muito para frente, né? Não fica jogando para trás. O Garro, para mim, é um jogador que está muito abaixo do que jogava, né? Eu acho que não tem como ele ser titular da equipe do Corinthians, voltar a ser titular, né? Jogou muito abaixo. Vitinho e na frente o Guinegão, que vem recebendo oportunidades, mas infelizmente não está correspondendo. Não é verdade? Se não é o Yuri Alberto, se deixasse lá o Guinegão, o Corinthians teria empatado 0 a 0. Aí depois que entrou aí o Mateuzinho, Breno Bidon, Yuri Alberto, Raniel, enfim, o Corinthians começou a encorpar, né? Mesmo assim não fez uma grande partida e o Corinthians por uma jogada na linha de fundo do Vitinho chutando, o Yuri Alberto fez o único gol da partida, né? Agora o Corinthians, se eu não me engano, é o quarto colocado com 8 pontos, né? E o próximo jogo é contra o Capivariano, depois pega o Palmeiras e depois pega o São Bernardo. Essas três equipes estão aí, né, na zona de classificação. Já pensou se o Corinthians me empata no 0 a 0 hoje? Não estaria nem na classificação, na chave de classificação, né? Então aí o Corinthians ia pegar o Capivariano, que está na chave de classificação, depois pega o Palmeiras, uma pedreira, um clássico, e depois o São Bernardo, que também está classificado por enquanto. Sobre o Pedro Milans, né, que é o lateral direito do Corinthians, eu acho que veio para, por enquanto, ser reserva, né, do Mateuzinho. O Mateuzinho ele avança muito mais. O Pedro Milans hoje não comprometeu, eu vou dar uma nota 6 para ele se fosse para dar alguma nota, mas defensivamente mostrou que é um bom jogador, né? Faltou ele subir mais, atacar mais, enfim, né? O Mateuzinho ele já sobe mais, ele já é aquele lateral que apoia mais, né? Vamos aguardar. Então, por enquanto, eu acho que o Pedro Milans veio para ser o reserva do Mateuzinho. Vamos aguardar para a gente ver se ele tem condições de ser titular ou não. Mas voltando aqui, galera, tá? Dorival, você errou mais uma vez. Quando eu olhei a escalação, eu pensei, por que já não mata o jogo? Por que não coloca a equipe titular? Por que não abre o placar? E depois no segundo tempo vai trocando. Mas não. Ele pagou para ver mais uma vez. E se o Roberto não faz o gol? Como é que faz? Corinthians ia ter que colocar time titular, querendo ou não, contra o Capivariano. Depois pegar um clássico contra o Palmeiras, no Paulista, estou dizendo, tá? E depois o São Bernardo. São times que hoje, se terminasse hoje o campeonato, se eu não me engano, estão classificados. Querendo ou não, seria uma pedreira para o Corinthians. Então, Dorival, para de inventar. Para de inventar, coloca o time titular. Tá? E outra, tem jogador aqui que não tem condições de estar no Corinthians mais.
Vou repetir aqui para vocês, tá? Olha só. Para mim, o lateral esquerdo, Hugo, não tem como vestir mais a camisa do Corinthians. Deixa eu ver outro jogador aqui. Pedro Raul, galera. Esqueci de falar do Pedro Raul. Pedro Raul, ele entrou também, né? Entraram o Mateuzinho, Breno Bidon, Yuri Alberto, Ranielli e Pedro Raul. Pedro Raul, se você não tem condições de vestir a camisa do Corinthians, você é fraco. No Corinthians você é fraco. Lá no Ceará você pode até ter feito alguma coisa, mas no Corinthians colocar você, colocar Hugo lateral esquerdo, se colocar aqui Pedro Raul, vou ser sincero para vocês, pessoal, não tem condições. É jogar sem -2. Eu não sei a opinião de vocês. Mas sobre o jogo de hoje, o Corinthians jogou muito mal pelo time que entrou. Graças a Deus, deu tempo de fazer o único gol da partida. Tá? Está na zona de classificação. Agora é só ganhar contra o Capivariano, que passa a régua, está classificado, está tudo ok. Né? Pelas matemáticas aí, tudo vem a crer. Se ganhar do Capivariano, já está classificado. Tá? Outra coisa, tá? Sobre o Alisson. Tá? O Alisson pode sim vir para o Corinthians. Me parece, tá, que o presidente de São Paulo deu uma entrevista, falou assim que se não pagar esse R$1 milhão, R$1,5 milhão à vista, não tem como, tá, fazer essa vinda do Alisson para o Corinthians. E estão dizendo que até amanhã se espera o Corinthians estar quitando aí esse pagamento à vista, fazendo esse pagamento à vista de R$1 milhão e o Alisson vir para o Corinthians. Quem pediu o Alisson e quer o Alisson de qualquer jeito é o Dorival Júnior, mas todos sabem aqui que o Alisson não vai poder jogar o Campeonato Paulista, que já estreou contra o Mirassol pelo São Paulo. Todos sabem que o Alisson não pode jogar partida contra o São Paulo. Poder pode, mas tem que pagar uns R$2 milhões para ele atuar contra o ex-clube dele. Se ele atingir um certo número de partida pelo Corinthians, tem que pagar mais uma bala para o São Paulo. E temos que torcer para ele não ter contusão, porque ele vive no departamento médico. Será que alguém chegou? Será que o Marcelo Paz sentou com o Dorival e explicou tudo isso para o Dorival? Você quer que traz? A gente vai trazer. Porém, tem tudo isso aqui, Você está de acordo? Você assume a responsabilidade depois? Então tá aí. Tá? De repente, em poucas horas ou até amanhã, o Alisson pode ser confirmado na equipe do Corinthians. Deixa sua opinião, que é muito importante. O que você achou do jogo? Qual foi o melhor jogador do Corinthians? Qual foi o melhor jogador da partida hoje pelo Corinthians? Para mim, vou ser sincero para você, foi o André, tá? O André jogou muito, é um jogador que vem crescendo de produção jogo a jogo e logo logo pode ser o titular do Corinthians. Ele, Matheus Pereira, Breno Bidon e, bom, enfim, aí é com o Dorival, tá bom? Deixe sua opinião, que é muito importante. Graças a Deus o Corinthians venceu, ganhou no sufoco, mais um gol do Yuri Alberto. Todo mundo fala que ele é bravo, todo mundo não, a maioria dos corintianos reclamam do Yuri Alberto, mas é ele que foi lá e guardou. Ele que foi lá e salvou o Corinthians mais uma vez. E mais importante, que o gol dele trouxe 3 pontos, né, para a equipe do Corinthians. Então o Corinthians está hoje em 4º lugar, graças ao gol do Yuri Alberto. Deixa aí a opinião de vocês, que é muito importante. E vocês estão de acordo com a vinda do Alisson? Qual foi o melhor jogador da partida hoje, na sua opinião, jogando pelo Corinthians? O que vocês acharam da estreia do Pedro Milans, o lateral direito que estreou hoje no Corinthians? Sobre o Gabriel Paulista, vocês estão gostando da atuação dele? O que vocês acharam aí do Gabriel Paulista, o zagueiro do Corinthians? E sobre Matheus Pereira, é um bom jogador, tá gostando? Vai ser titular do Corinthians ou não? Deixa aí a opinião de vocês, é muito importante. E vai Corinthians!